Unicamp. A história da doença de Chagas se inicia com uma tripla descoberta ocorrida no interior de Minas Gerais. Em abril de 1909, Carlos Chagas comunicou ao mundo científico a descoberta de uma nova doença humana. O agente causal da doença e seu vetor também haviam sido por ele identificados, ao final de 1908. A descoberta de Chagas, considerada única na história da medicina, constitui um marco decisivo na história da ciência e da saúde brasileiras, trazendo uma contribuição inovadora ao campo emergente da medicina tropical e dos estudos sobre as doenças parasitárias transmitidas por insetos. A título de curiosidade, a doença foi descoberta numa menina chamada Berenice. Essa menina viveu com a doença de Chagas e foi acompanhada. A doença de Chagas ainda preocupa, principalmente os moradores de Abaetetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, só em agosto desse ano foram registrados 18 casos na região associados ao consumo de açaí, diferentemente da transmissão normal que é pelas fezes do barbeiro. No total, 365 casos foram contabilizados de janeiro a agosto de 2012. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, a transmissão dessa doença já foi relacionada ao consumo de garapa. Uma informação que deve ser colocada é que no Nordeste e no Norte não é raro a transmissão por consumo de alimentos. A transmissão de Chagas, principalmente por caldo de cana, é muito comum, pelo menos mais comum do que nas outras regiões. Vamos lá. Letra A. Indique o agente causal da doença de Chagas. O agente causal é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. E seu vetor. O vetor é principalmente o Triatoma infestans. No Brasil é a espécie mais comum. É um barbeiro, o inseto, o barbeiro, hemíptero. Explique de que forma a transmissão dessa doença para humanos descrita por Chagas. Então, veja bem, explique a forma de transmissão da doença para humanos descrita por Chagas. A forma com que foi descrita foi através da contaminação por fezes do barbeiro. A contaminação por alimentos é outra causa. Essa contaminação ela se dá durante a picada do barbeiro. O animal, ao sugar o sangue, ele tem um instinto de defecar, as fezes são depositadas sobre a pele e aí penetra por alguma porta de entrada, globo ocular, via oral, via nasal ou pelo próprio local da picada. Mas a contaminação é pelas fezes e não pela picada do barbeiro. Letra B. Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose. Como seria possível impedir essa via de transmissão ao consumir esses alimentos? Muito bem. A transmissão por alimentos se dá principalmente pela presença do barbeiro ou pelas suas fezes no alimento. O exemplo que aconteceu em Santa Catarina foi o barbeiro e suas fezes foram moídos na cana durante a moagem da cana para fazer o caldo e esse material contaminado foi ingerido. Causou a morte de algumas pessoas porque a contaminação é muito mais intensa do que a penetração pelas fezes pela pele. Houve uma repercussão muito grande em função que naquela região não era comum, mas viu-se que se não houver um tratamento desses alimentos, você tem uma possibilidade aí razoável de ter a sua contaminação. O açaí e a garapa são os mais comuns. Se o alimento não estiver devidamente tratado e higienizado, é possível conter o animal contaminado ou as suas fezes, que ali moídos, triturados, serão ingeridos e, consequentemente, causarão a doença. A forma, ela diferencia um pouco. No caso do açaí e da garapa, de uma maneira geral, a higienização do alimento. Mas, de maneira geral, é preciso que o açaí, por exemplo, pode ser pasteurizado. O caldo de cana não. Mas a cana pode ser raspada. A cana pode ser limpa de uma maneira que você não deixe folhas, que você não deixe reentrâncias, que foi o caso que aconteceu na Santa Catarina. O ambulante que servia garapa, ele moeu a cana com folhas. E ali a invaginação da folha continha o barbeiro
ou as fezes, não se sabe bem, acabando contaminando os consumidores. Então, a higienização do alimento é a medida mais adequada antes e durante o seu preparo.